Olá, amigo sorveteira. Olá, minha amiga sorveteira. Como é que vocês estão, hein? Bem-vindos ao aquecimento para a Semana do Sorveteiro que vende mais. Pessoal, esse vai ser um evento exclusivo para os pequenos proprietários de sorveterias e gelaterias. E ele vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de abril. Vai ser 100% online e 100% gratuito, onde eu vou mostrar o caminho para triplicar as vendas de sorvetes sem investir nada mais por isso. E para você poder enfrentar, né, pessoal, o próximo outono, o próximo inverno, né? E para se inscrever, pessoal, é muito fácil. É só clicar no link da descrição e fazer o cadastro. E eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui, né? Meu nome é Renato Niwa, eu sou empreendedor no ramo de sorvetes e fundador do método Sorveteiro de Sucesso. E, pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal, né? Que é sobre otimização da produção, né? Como é que a gente pode otimizar as nossas máquinas, né? Para fazer ter uma maior produtividade, tá bom? Pessoal, eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá chovendo bastante, né? Então, se o áudio tiver com ruídos, tá? É por causa da chuva. Mas vamos lá. Eu vou explicar para vocês, pessoal, um pouquinho sobre como é que é a produção de uma gelateria, tá? Para quem não conhece, ela é diferente, né? As máquinas utilizadas em uma gelateria, elas são muito diferentes das utilizadas em uma sorveteria tradicional, tá bom? Isso começa já pela produtora. A nossa produtora é chamada de uma produtora descontínua. Por quê? Porque é produzido em pequena escala, né? Enquanto que numa produtora de sorvete, que é chamada produtora contínua, onde a produção chega a mais de 100 litros de sorvetes, né? E uma produtora de gelato, né? É no máximo 7 litros de sorvete, de gelato, né? Então, o tamanho da produtora ela é bem menor. E quais são as máquinas, né, que a gente utiliza, né, numa gelateria? Quais são as principais máquinas? A gente precisa ter uma pasteurizadora, né, uma maturadora, uma produtora descontínua, né? Existem também uma produtora chamada combinada, onde elas são duas máquinas em uma só. Essa produtora combinada, ela faz tanto a pasteurização como a produção de um gelato, né? O que ela não faz é somente a maturação, tá bom? Quais outras máquinas que são necessárias para quem quer abrir uma gelateria, né? Ou para quem está, né, pensando em empreender nessa área? A gente precisa de um ultracongelador, né? Precisa de uma labor, né, que seria um freezer para armazenamento das cubas de gelato, e uma vitrine expositora. E uma torre de resfriamento, né, pessoal? Que é muito importante, porque qual que é a importância da torre? Ela manter refrigerado as máquinas, porque devido ao aquecimento, né, devido ao aquecimento da máquina, para ter uma maior produtividade, é utilizado um resfriamento à base de água, né? Onde a água ela faz um caminho, tem um circuito fechado de água, onde sai água fria da produtora, chega na sai água fria da torre de resfriamento, chega na produtora fria, sai água quente da produtora e volta novamente para a torre de resfriamento. E nisso, né, a água ela vai circulando, vai resfriando, esquentando, resfriando, esquentando. E isso tem uma economia maior de energia, tá? E economia de água também, né? Então, pessoal, qual que é como é que as gelaterias trabalham? Bom, eu vou fazer uma produção de uma calda base, né, de gelato. Como é que eu faço? O ideal é sempre começar no dia anterior, no final do dia, geralmente, quando a gelateria já está quase encerrando, lá pelas 4, 5 horas. Por quê? Porque, pessoal, a primeiro passo para a gente fazer uma produção eficiente, né, é fazer a pasteurização e a maturação da calda, né? Então, a gente sempre faz no dia anterior. Para quê? Para utilizar as 12 horas do período da noite, né? Onde a calda ela vai estar descansando, vai passar por um processo de maturação, para a gente poder utilizar no dia seguinte. Então, lá pelas 4, 5 horas, né, no final do dia, a gente já começa a produção. Geralmente,
a pasteurizadora que eu utilizava era uma pasteurizadora italiana, tá? De 60 litros. Era uma pasteurizadora que eram 2 máquinas em uma. Ela fazia pasteurização e maturação, tá? Então, nisso, eu consegui uma eficiência, né? Uma produtividade maior. Por quê? Porque hoje existem também máquinas, né? Onde existe uma pasteurizadora e uma maturadora. Você precisa tirar toda a calda da pasteurizadora para jogar na maturadora, né? Então é um trabalho braçal, um trabalho operacional, onde você pega um balde, abre a torneira, a calda sai da pasteurizadora e você tem que ir jogando na maturadora. É bem assim. Nessa máquina que eu possuía, né? Ela fazia esse trabalho na mesma máquina. Então, eu não tinha esse trabalho operacional. E isso já é uma vantagem, né? É uma máquina a menos para você ficar lavando, é uma máquina a menos para você ter que fazer manutenção, né? Então, isso já aumentava a eficiência do meu processo. Então, chegava lá pelas 17, 18 horas, eu começava a fazer a produção. Fazia toda a parte de mise en place, né? Que é a parte da organização, separação de toda a matéria-prima, leite, os açúcares, a liga neutra, né? Creme de leite, né? Que a gente utilizava, o leite em pó desnatado. Já deixava tudo separado, pesado, né? Etiquetado, né? Que é muito bom a gente deixar tudo etiquetado. Por quê? Pessoal, os açúcares, eles são brancos, né? Se você utiliza, por exemplo, um leite em pó integral e um leite em pó desnatado, né, você concorda comigo que praticamente é o mesmo produto assim a olho, né? Então, se você não deixar uma etiqueta lá informando o que é aquilo, né, a gente pode confundir na hora de jogar na máquina. Vai interferir? Pessoal, no final o resultado é o mesmo, tá? Se você colocar um ingrediente antes do outro, talvez não faça diferença. Mas é sempre bom a gente ser uma pessoa organizada, né? Então vamos fazer do jeito certo, fazer a pesagem, né, de toda a matéria-prima, etiquetar tudo, deixar os nomes, né? E à medida que a gente for acrescentando na máquina, colocar a matéria-prima correta, tá? Então o que acontece? A gente vai sempre começar pelo processo de pasteurização da calda, né? Esse processo é um processo obrigatório, pessoal. Eu digo que é um processo mais importante, porque a pasteurização vai te livrar, né? Vai deixar o sua, como é que fala? Vai validar a sua calda para que não tenha nenhum risco sanitário, por exemplo, né? Risco de bactéria, né? Que você vai poder aumentar, né, um pouco o prazo, né, dessa calda, porque ela vai sofrer um processo, um choque térmico, né, de mais ou menos 85 graus, né? E essa calda, talvez ela tenha um prazo de validade maior, tá? Mas isso vai depender, né, você precisa chamar uma nutricionista para realmente certificar que é isso. No meu caso, eu tinha esse processo já feito. Então, a minha calda, ela era sempre passava sempre pelo processo de pasteurização. E eu começava no período da noite. É muito importante fazer à noite, por quê? Porque já que a gelateria, o estabelecimento, ele vai estar fechado, né? E é um período, pessoal, onde o consumo de energia é menor, né? O gasto, né, que você vai ter com energia vai ser menor. Então, é muito importante a gente fazer no período noturno, né? E o processo de pasteurização, pessoal, é um processo muito rápido, né? A minha máquina, ela demorava no máximo, pessoal, 50 minutos, né? Para fazer toda essa etapa. Então, depois de 50 minutos, pessoal, a minha calda já estava pasteurizada, tá? Aí, qual que é a etapa seguinte? A etapa seguinte, pessoal, é a maturação, que é deixar a calda descansando a uma temperatura de 4 graus Celsius, tá bom? E de tempos em tempos, a máquina, ela tem não vou falar que é hélice, né? Ela tem um batedor, né? Um batedor que ela vai girando de tempos em tempos para misturar e emulsificar melhor a calda, né? Então ela vai estar lá em temperatura constante de 4 graus e de tempos em tempos a maturadora ela vai ficar girando uma hélice, né? Para quê?
para que a calda, ela no final, ela fique homogênea. Não ocorra, pessoal, na verdade, tem que ocorrer toda a ligação dos sólidos com os líquidos, né? Então, depois de passar por um processo de mais ou menos 12 horas de maturação, a sua calda, pessoal, você pode deixar ela descansando, por exemplo, na geladeira durante 2 dias, que não vai haver separação da matéria-prima. Ela vai estar homogênea, vai estar tudo ligado, né? Então, pessoal, e a calda, pessoal, uma calda maturada, depois de um processo de 12 horas, ela dá muita diferença na hora de a gente partir para a produção. Ela vai ter uma textura mais aveludada, né? Você vai sentir um gelato liso na boca, né? Você vai sentir uma textura cremosa, né? A formação de cristais de gelos se torna muito difícil, né? Porque todas as moléculas de água, elas já vão estar ligadas a um sólido, né? Então, a possibilidade do seu gelato, né, não dar certo é muito difícil, né? Aí vai ter que ocorrer mesmo um erro humano, né, nesse caso. Então, pessoal, a gente deixou pasteurizando e maturando, né, de um dia para o outro, e isso você já percebe um aumento de produtividade, né? No dia seguinte, você vai conseguir trabalhar com uma calda recém-pronta, né, digamos assim. E o ideal, pessoal, quando você fazer esse processo de pasteurização e maturação, você já utilizar toda a capacidade da máquina. Por quê? Porque você pode deixar congelado, né, essa calda para utilizar num futuro próximo, né? Quanto mais estoque você tiver, né, vai ser melhor, né? Menos você vai utilizar a máquina, você vai ter menos gasto de energia, menos gasto com produtos de limpeza, menos tempo, né, pessoal? Você vai perder menos tempo, né? E você vai ter sempre um estoque lá, na hora que tiver, por exemplo, um pico de vendas, né? Você já vai ter calda pronta. E isso é muito importante para quem quer trabalhar com parcerias, né? Para quem quer fazer uma revenda, né, mais eficiente dos seus produtos, né? Poder ter um estoque assim ótimo, né? No caso, vai te ajudar muito a você conseguir fechar diversas parcerias, né? Atender clientes que estão desesperados pelo seu produto. Isso, você tendo um estoque, vai te ajudar bastante, pessoal. Então, a minha dica produza, né? Faça pasteurização e maturação durante o período noturno, utilize a capacidade da máquina, tá bom? Porque você vai fazer isso apenas uma vez. 60 litros era a capacidade da minha máquina, então sempre eu tinha, né, estoque no mínimo 60 litros lá, e consigo atender pelo menos um restaurante, né, um evento, né, e onde eu não preciso me preocupar em sair para fazer uma compra, né, me preocupar em produzir, né, porque já vai estar tudo pronto. Então, pessoal, feita essa etapa, no dia seguinte, né, o que é que você vai fazer? Você precisa ter embalagens. Se você for fazer um estoque dessa calda, precisa ter embalagens próprias, né, para deixar em ambiente congelado, né? Não adianta você querer comprar um pote qualquer com tampa, né? Colocar essa calda, porque com o tempo, pessoal, a oscilação de temperatura, colocar e tirar do freezer, né? Essa sua embalagem ela pode rachar, pode estrincar, né? Ela não é própria para ambiente congelado. Então, a minha dica compre baldes próprios, né? Para você querer fazer um armazenamento adequado, por exemplo, em uma câmara fria, né? Para você poder fazer um armazenamento, conseguir guardar numa câmara fria, porque na câmara fria, pessoal, você vai deixar pelo menos a menos 20, tá? E precisa de uma embalagem própria para isso, tá bom? Tem que ter tampa, né? Tem que ser etiquetado, pessoal, com data de produção, data de vencimento, né? Se possível, né? Coloque o nome, coloque os ingredientes. O ideal, chame uma nutricionista ou uma engenheira de alimentos, né? Um engenheiro de alimentos que possa fazer a ficha técnica dessa sua calda, né? Vai ser muito importante no futuro
futuro, você vai falar, putz, o que ele falou é isso mesmo, né? Valeu a pena, né? Então, pessoal, aí no dia seguinte, né? Chegando no estabelecimento, qual que é o processo? O processo, pessoal, é começar a parte da produção, transformar aquela calda, né, em gelato, né, do estado líquido, né, digamos assim, para um estado mais ou menos que sólido, né. Então, aí entra a produtora de gelato, tá bom? É uma dica, pessoal, muito importante. Quando você estiver montando, né, a sua produtora, né, colocando os raspadores, passando lá a vaselina comestível, né, verificando todas as borrachas, né, deste feito, comece pelos sabores zero lactose, tá? Que são geralmente o sorbet, né? O sorbet, para quem não sabe, pessoal, são sabores, né, que não contêm lactose, tá? Geralmente são as bases de frutas. Hoje já existem chocolates zero lactose. E por quê? A indústria ela está inovando, né? E é importante para você conseguir ter eficiência na hora de produzir, né? Já começar com os sabores corretos. Existe uma sequência correta para a gente começar a produção. Muito importante o Mise en Place também nesse caso, né? Sempre trabalhe, pessoal. Talvez isso pode gerar uma certa alguns comentários, né? Eu gosto muito de trabalhar com frutas congeladas, pessoal, tá? Por quê? Para a gente ter eficiência, pessoal, a fruta congelada, ela já foi lavada, ela já foi descascada, cortada, ela já está em pacotinhos, né? Pesadas, né? Já tem o peso dela ideal. E basta o que você precisa fazer? Cortar e jogar. Tá pronto, né? Enquanto que se você for adepto à utilização das frutas in natura, né? Você precisa fazer todo aquele trabalho que eu acabei de mencionar. Ir até, por exemplo, o mercadão, escolher as frutas uma a uma, né? Pagar, pegar o carro, voltar para o estabelecimento, descarregar, né? Limpar, né? Lavar as frutas, né? Descascar, tirar a semente, né? Picar, pesar, para assim começar a utilizar começar a sua produção. Vocês veem que conseguem enxergar, né, que o resultado final é o mesmo, pessoal. Também, algumas frutas eu sugiro a utilizar in natura, né? Por exemplo, as que oxidam, as que têm o processo de oxidação, por exemplo, uma banana, né? O sorvete de banana, depois que você descasca a banana, depois de alguns minutos a gente já vê a banana escurecer. O mesmo é para maçã, né? Para o limão que oxida, né? Que a gente não pode deixar muito tempo. Então, algumas frutas eu sou adepto ao in natura, né? Mas frutas que são muito difíceis de se encontrar, morango, framboesa, por exemplo, melancia, maracujá, dependendo do local, né? É difícil de encontrar. É melhor trabalhar com a fruta congelada, tá bom? Então, pessoal, quando vocês forem começar a produção de vocês, comecem pelos sabores zero lactose, né? Os sorbetos. E o sorvete também tem uma sequência, pessoal. A sequência é você começar das cores mais claras até as mais escuras. Por exemplo, comece com um sorvete sabor de limão, né? O limão, pessoal, ele é praticamente quando ele sai da produtora, é de uma cor branca. Então, quando você for produzir esse sorvete de limão, você não precisa perder tempo em lavar, né, a produtora. Você pode já jogar o sabor seguinte, né? Seguindo uma sequência lógica do mais claro até o mais escuro. Essa é a sequência, tá? Independente do sabor, a sequência é a cor. Por quê? Você vai minimizar, né, a quantidade de lavagens, você vai ter economia de produtos de limpeza e principalmente de tempo
E outra, de energia também, pessoal. Sabe por quê? Porque quando você faz uma lavagem de um sabor para o outro, vocês concordam comigo que o tambor lá da produtora, ele já está numa temperatura negativa, já está congelado lá dentro. E quando você vai fazendo as lavagens, a temperatura, ele fica em temperatura ambiente. E isso você vai ter um gasto maior de energia, porque a produtora, ele vai ter que começar praticamente do zero, vai ter que resfriar, congelar aquele tambor. Então, você vai ter um gasto, né, desnecessário de energia, tá bom? Bom, então vamos começar pelo sabor de limão. Depois você pode passar por um sabor de morango, por exemplo. O que pode dificultar, né, entre um sabor e o outro são as sementinhas. Por exemplo, o morango tem semente, né? A menos que você coe, né? O maracujá também tem semente, né? Aí, nesse caso, você vai precisar fazer uma limpeza, porque a semente, ele vai interferir no sabor seguinte, tá bom? Então, você pode começar com limão. Para otimizar, você pode passar para o passo seguinte. Maracujá, né? Sabor amarelado, contém semente, né? Se a semente, se você verificar que a semente não está interferindo muito, quando você fez a extração, né, do sorvete de maracujá, você verificar lá dentro do tambor se tem ou não muitos pedaços de semente. Se não tiver, pessoal, você já pode mandar ver o próximo sabor, tá? Desde que contenha semente, né? Por exemplo, morango, a framboesa, né? Tem bastante semente. E por aí vai. O que eu sugiro, que o último sabor, por exemplo, você quer finalizar com um chocolate zero lactose, né? O ideal, pessoal, aí nesse caso eu sugiro você fazer uma lavagem da produtora, né? Para se lavar a produtora, você não precisa utilizar detergente sempre. Principalmente os sorvetes. Os sorvetes, por quê? Porque o sorvete, pessoal, não contém gordura, né? A menos que você utilize um sabor que uma fruta gordurosa, por exemplo, um abacate, um avocado, né? Frutas gordurosas, aí requer você fazer uma limpeza com um detergente, com uma água quente, né? Que facilita bastante. Mas caso contrário, pessoal, somente com água, né? Você pode lavar a produtora somente com água. Não vai interferir muito. Não vai interferir em nada no sabor. Aí você faz o chocolate zero lactose, você pode finalizar. O chocolate zero lactose é um sabor, é uma cor escura, né? O sabor, né, tem que ser diferenciado. E outra, é mais caro também, tá? Então não compensa você ter aquela economia da água, né? Economia de energia para você estragar um sabor de chocolate zero lactose. E dependendo do chocolate, pessoal, muitos fornecedores, os top de linhas, eles utilizam chocolate belga, né? E aí, nesse caso, não compensa, tá bom? Para você fazer um chocolate zero lactose, pessoal, sugestão, tem que utilizar água morna, tá bom? Por quê? Para facilitar quando você for fazer a mistura do chocolate com a água, tá? Quando for uma água morna, ele vai ajudar bastante em você fazer a mixagem, tá legal? Bom, finalizado os sorvetes, né? Geralmente, pessoal, eu sugiro trabalhar numa cuba de 12 sabores, de 18 sabores, pessoal. Pelo menos 5 sabores, né? 5 sabores de frutas, tá bom? Trabalhe com as frutas, sempre com as frutas tradicionais, pessoal. Mas antes, faça uma pesquisa aí na sua região para ver se tem muita aceitação pelas frutas. Por exemplo, na época da gelateria, né, eu tinha feito uma experiência, tá? Eu lancei um sabor de pitaia. Pitaia, aquela pitaia rosa, uma cor linda, maravilhosa, pessoal, uma cor viva, né? Um sabor leve, né? A pitaia, ela não é muito doce, né? Então, era uma cor assim, bastante chamativa, né? E era um dia de bastante calor. E, pasmem, eu não vendi nada, né? As pessoas olhavam, nossa, bonito, não sei o quê, mas acabei não vendendo. Ou seja, paguei caro pela pitaia, né? Porque para a gente fazer uma cuba de 4 litros de pitaia, né? Precisa de bastante pitaia, né?
E a pitaia estava caro na época. Então foi um sabor que não agradou muito. Então eu sugiro sempre começar pelo básico, tá? É, um limão, né? O limão siciliano é bastante tradicional. Maracujá o pessoal gosta bastante, né? Morango e frutas vermelhas. Banana, banana, eu gosto mais de banana, o gelato de banana, a base leite, né? Base água eu não sou muito fã. Então, esses 4 sabores assim de frutas já são suficientes, tá bom? Por quê? Porque o limão, é, é, quando a gente faz uma mistura, por exemplo, de um maracujá, o cítrico com doce combina bastante. É isso. Por exemplo, nos potes que você utiliza 2 sabores, né? Você pode ofertar para o seu cliente, né? Por exemplo, um sorvete de maracujá junto com um gelato de doce de leite, né? Combinação perfeita. O limão, né, siciliano com chocolate, ou até mesmo com pistache, pessoal. Fica muito bom, né? Morango. Nossa, o morango aí combina com qualquer coisa. Com iogurte com amarena, com chocolate, né? É um sabor assim que todo mundo gosta. E é muito legal, pessoal, porque isso, você trabalhando com esses sabores zero lactoses e você utilizando essa sequência de produção que eu informei para vocês, vocês vão ter total confiança em falar para aquele cliente que tem tolerância à lactose que seu produto está isento, tá? O que pode acontecer é ter resquícios, né, de lactose, porque o ambiente, tudo, contém lactose, pessoal. Por mais que você lave, sempre vai ter algum resquício de lactose, mas mínimo. E isso vai te certificar em você informar para aquele cliente, tá bom? Então você pode ficar tranquilo, contanto que você comece com sabores zero lactose, a produção, tá bom? Bom, finalizado isso, você vai lavar a máquina, né, a produtora, e vai começar a produção dos gelatos à base de leite, né? Mesma coisa, pessoal. Você sempre vai começar da cor mais branca, né? Nesse caso, fior de latte, né? Para mais escura, que seria um chocolate também, né? E essa sequência, pessoal, você, com o tempo, você vai ficar tão assim, tranquilo assim na sua cabeça que você já vai fazer assim, de olhos fechados. Você pode começar com fior de latte, na sequência fazer um stracciatella, né? Para quem não sabe, pessoal, stracciatella seria mais ou menos o nosso sorvete de flocos, né? São pedacinhos de chocolate, né? Que é um chocolate stracciatella, né? Onde a gente vai acrescentando esse chocolate. É um chocolate líquido que, em contato com uma superfície, por exemplo, gelada, o chocolate ele se solidifica rapidamente e você pode quebrar ele com o tempo, né? Você tá tendo a extração lá da produtora, você jogando uma calda, né, de stracciatella por cima, e você com a outra mão, fazendo a decoração, fazendo a mistura, você vai perceber, pessoal, que o chocolate stracciatella ele não vai manchar esse gelato de fior di latte, né? Ele vai quebrar em pedacinhos, né? Então, depois do stracciatella, você pode fazer um iogurte com amarena, né? Onde o amarena você acrescenta também na extração, né? Do sabor de iogurte da máquina. Pode, na sequência, fazer um cheesecake, cheesecake de frutas vermelhas. E aí você vai escurecendo. Avelã, né? Do avelã você pode passar para um de amêndoas um janduia, de janduia para chocolate. O que eu peço para vocês, pessoal, existe nas gelaterias, assim, como é que a gente consegue identificar uma gelateria de qualidade, né? Pessoal, por incrível que pareça, não é ambiente, tá? Não é decoração, não é nome, tem que ter um sabor chamado pistache. Pessoal, o pistache é o que dita se uma gelateria é boa ou não, tá bom? Do meu ponto de vista, as melhores gelaterias que trabalham com pistache de qualidade, pessoal, não tem igual, tá bom? Então, mesmo quando vocês forem, sei lá, frequentar aí com a sua família, com os amigos em alguma gelateria,
Se não tiver pistache, pessoal, nem tenta provar os outros sabores, porque gelateria que é gelateria, que não tem pistache, pessoal, não é uma boa gelateria. É a mesma coisa quando a gente vai numa churrascaria e não tem picanha, né? Não faz total sentido. O pistache, ele está muito, né, ligado à cultura do gelato. Então, pessoal, o pistache, o meu conselho é que o pistache, vocês lavem a produtora, somente para produzir esse sabor. E eu sempre deixo no final, tá bom? Porque eu tenho um carinho imenso por esse sabor. Esse sabor, pessoal, é o melhor sabor que existe, tá? Todo mundo gosta de pistache, né? Mas o meu cliente que foi lá tem receio porque eles acham que pistache tem que ser salgado. Pessoal, quando vocês forem, uma dica, quando vocês forem produzir um gelato de pistache, coloque umas pitadas de sal. O sal, ele vai realçar, né, ainda mais o sabor do pistache, tá? Trabalhe sempre com um bom fornecedor de pistache. Você pode comprar pastas de pistache, você pode fazer com pistache também. Nesse caso, se você quiser fazer com pistache, você vai ter que ter um outro método de produção, tá bom? Você pode usar as castanhas, né, do pistache, né? O pistache puro, né? Mas aí é uma outra técnica, tá bom? Mas a minha indicação, meu conselho é deixe o pistache para o final, tá bom? E depois de feito toda essa produção, se você seguir essa sequência que eu te falei para os gelatos à base de leite, a quantidade, né? Você vai perceber com o tempo, pessoal, que quando você for extrair, a necessidade de fazer a lavagem da produtora, tá? Por exemplo, se você produziu 9 sabores, né, de gelatos à base de leite, talvez tenha necessidade de lavar umas 3 vezes, no máximo, tá bom? Mas isso aí você vai percebendo com o tempo, você não precisa lavar 9 vezes, né? 3 ou 4 vezes é o suficiente. Uma outra dica, pessoal, para você ter eficiência, né? Não precisa lavar com detergente, tá? Pera lá, né? Ah, mas vai ficar sujo. Pera lá. Pessoal, sempre tenha. Se no seu laboratório, na pia, se você não tiver água quente, né? Perdão. Se você não tiver água quente, né? Você pode tentar esquentar a água no cooktop ou mesmo no micro-ondas. Sempre tenha água quente, né? Tá? Porque a água quente, ele vai conseguir dissolver, não, nem diluir. Ele vai conseguir tirar aquela gordura que vai se formando nos raspadores, né? Aquela gordura, quando é congelada, pessoal, quando está em temperatura negativa, pessoal, aquilo lá, desculpa a expressão, é uma desgraça para ficar para ter que lavar, né? Se você for lavar em uma água em temperatura ambiente, pessoal, você vai perder muito tempo. Então, utilize água quente ou água morna, né, para lavar essas produtoras. Somente água. Você vai jogar a água dentro da produtora, vai clicar lá no botão de limpeza, né? Que é um ciclo de mais ou menos de 3 a 5 minutos, né? Você vai ver que não vai precisar lavar com detergente. Toda aquela gordura, todos aqueles sabores, né, que ficaram impregnados no raspador, eles vão sair, tá bom? Então, dica importante: água quente ou água morna. Você pode esquentar, né, no micro-ondas ou no cooktop, beleza? Bom, feito toda a produção, pessoal, a sequência, assim, por exemplo, quando você faz a produção de um sabor, né, de um sabor para o outro, o ideal é sempre a gente utilizar um ultracongelador. Qual que é o trabalho do ultracongelador? O ultracongelador tem a finalidade de dar aquele choque térmico, né? Criar uma película protetora do gelato. Por exemplo, o gelato, quando você extrai da produtora, ele sai uma temperatura aproximadamente de menos 8 Celsius, tá bom? A sua vitrine, né, ela está em -13, -15. Então,
Até de -8 para chegar a -15, pessoal, vocês concordam comigo que o gelato ele vai derreter, né? Demora mais ou menos 1 hora para ter uma variação de 1 grau, tá bom? Então, por exemplo, de -8 para -15, iam precisar de 7 horas para chegar na temperatura de -15. E isso é inviável. Você que trabalha já com produto top, né, que é o gelato, né, onde a decoração, as cubas, né, tem que ter uma apresentação impecável, a utilização, né, de um ultracongelador é essencial, é obrigatório. Caso, se você utilizar uma vitrine estilo Possetto, né, que é aquele com tampa, não tem a necessidade de um ultracongelador. Mas para as vitrines, né, que é uma evolução, né, das gelaterias, né, onde tem aquela exposição, né, das cores, das cubas, né, daquelas cubas altas, né, a utilização de um ultracongelador é essencial para você manter a estrutura daquela cuba que acabou de sair de uma produtora. E quanto tempo que eu deixo, né, dentro de um ultracongelador? Pessoal, no máximo 5 minutos, tá? Esses 5 minutos, a temperatura de um ultracongelador, para vocês terem uma ideia, é de -30, tá? Então, quando sai da produtora, é -8. Você vai deixar essa cuba lá guardada no ultracongelador, é -30. Pessoal, vai criar uma película protetora, tá? No gelato, uma película protetora, tá? Que vai manter a estrutura do gelato, tá? A função do ultracongelador é simplesmente essa, tá? Em manter a estrutura do gelato. Com isso, você, depois de 5 minutos, você pode levar tranquilamente, né, lá para sua vitrine que está -13, -15. Isso vai ajudar a manter a cuba sempre alta. Se você tiver uma decoração alta, né? Hoje em dia é muito comum a gente fazer, a gente chama cabeça de alien, né? Ou cabeça de ovo, mas eu chamo mais cabeça de alien, porque é um formato de uma cabeça de um alien, né? Essas cubas. Você vai verificar que ele consegue manter, né, essa estrutura, mesmo numa vitrine refrigerada a -13, tá? Contanto, mesmo assim, pessoal, se vocês tirarem direto da produtora e colocarem numa vitrine, vai dar certo? Não vai dar certo, tá? Já começo por aí, não vai dar certo. A estrutura, ele vai cair, a apresentação do seu trabalho vai ficar, não vai ficar legal, tá? As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, gelato velho, né? Descongelou, vai haver uma certa crítica, né? Porém, o sabor não vai mudar em nada, tá? É apenas a apresentação. Pessoal, uma dica agora que vem na minha cabeça super importante. Para quem trabalha com vitrine expositora, né, a gente sabe que na maior parte das vezes a vitrine ela fica aberta, né? Mesmo existindo como eu falo, um acrílico por cima, né? As pessoas deixam a vitrine aberta. Já começa por aí, já está errado. Tem que ter uma portinha de acrílico lá, né? Para manter, né? Primeiro, a temperatura. Outra questão, não deixar, né, insetos, né, se aproximarem do gelato, né? E a principal, pessoal, quando vocês forem fazer a instalação de um ar-condicionado, né? Nunca deixem o ar aquele ar frio, né, que sai do ar-condicionado, em direção à vitrine, tá bom? Isso aí, pessoal, você praticamente está trabalhando da maneira errada. Ah, mas é ar congelado. Não importa, pessoal. Não é ar congelado de maneira alguma, pessoal. Aquilo lá é ar gelado, tá? É coisa totalmente diferente. Você acha que o ar que sai do ar-condicionado está em temperatura negativa? Nananina não, né? Está saindo em temperatura positiva, tá? E em contato, se aquele vento está direcionado direto para sua vitrine, pessoal,
com certeza os seus gelatos, né, aquelas cubas, elas estão recebendo ar frio, né? E o gelato tem uma temperatura negativa. Pessoal, com o tempo, aquele ar gelado, ele vai começar a derreter toda a sua vitrine. Você vai ter gasto de energia, você vai ter perdido um maior tempo, pessoal. Você perdeu horas e horas, né, produzindo aquelas cubas, né? Você vai ver no final do dia, a cuba vai estar descongelando, o gelato vai estar mole, tá? Você vai ter gastado uma baita de uma energia, porque a vitrine vai estar trabalhando direto, né? Para conseguir manter a temperatura lá em menos 13, menos 15, por exemplo. Então, o ar-condicionado, quando vocês forem fazer a instalação numa área de atendimento, nunca direcione o ar, né, a ventilação direto para a vitrine. O ar, ele tem que estar direcionado para o ambiente, né? É direcionado onde as pessoas estão sentadas, né? Nunca em direção à vitrine, beleza? Uma outra coisa, uma sugestão minha. Pessoal, como eu falei para vocês, em um laboratório, a gente tem diversas máquinas, né? Tem pasteurizadora, tem uma labor, tem produtor, tem diversas máquinas. E quando todas essas máquinas estão. Perdão. Quando todas essas máquinas estão funcionando ao mesmo tempo, pessoal, se você não tiver um ar-condicionado dentro, praticamente impossível, né, de você conseguir produzir gelato, tá? Por quê? Em uma temperatura de menos 20, menos 25 dentro de um laboratório, quando você for fazer a extração, né, da produtora, né, daquele gelato, ele já vai sofrer um impacto, mais ou menos que um bafo quente, né, que toda aquela estrutura que sai a menos 8 não vai ter condições de manter, né, aquela textura, tá bom? Então, mais outra sugestão. Instale ar-condicionado no laboratório. Pessoal, é um trabalho que vocês vão verificar que com o tempo não é um desperdício de energia. Muitas pessoas pensam, o cara está trabalhando em ambiente com ar-condicionado, que chique. Muito pelo contrário, pessoal. O que você está ajudando é dar eficiência, economia de energia, tá? Então, precisa ter um ar-condicionado lá, pessoal. Não adianta querer trabalhar, eu vou trabalhar com a janela aberta. Gente, baixa uma fiscalização e vê, por exemplo, janela aberta, sem tela, é multa na hora. Vou deixar com a porta aberta com o ventilador ligado. Pessoal, não façam isso, tá bom? Não façam isso. Isso é contra qualquer norma da vigilância sanitária, né? Trabalhe da maneira correta, instale um ar-condicionado, tá? De tempos em tempos é necessário fazer a limpeza do ar-condicionado, tá bom? Você vai verificar que no final das contas, você vai trabalhar com um produto top de linha, né? Você vai seguir uma cadeia de produção eficiente, né? Você vai conseguir aumentar sua produtividade, tá bom? E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu me estendi um pouquinho aqui, tá? Porque é um tema que eu gosto bastante, tá? Pessoal, esse, então, foi o tema, tá legal? Aumentar a eficiência, né, na hora de produzir os seus gelatos, os seus sorvetes, né? Para o quê? Para você conseguir aumentar, né, a quantidade de vendas. Isso tudo, pessoal, vai contribuir para você conseguir até triplicar as suas vendas, fechando parcerias de negócios, tá legal? Amanhã, pessoal, a gente vai falar sobre mais um tema muito importante para quem tem uma pequena sorveteria pequena sorveteria ou gelateria, tá? E que quer muito triplicar as vendas, tá bom? E como eu falei no início da aula, pessoal, a partir do dia 4 de abril, eu vou realizar a Semana do Sorveteiro que Vende Mais, onde eu vou te mostrar o caminho para você conseguir triplicar as suas vendas sem investir nada mais por isso, tá bom? E para você poder participar, só basta clicar no link aqui na descrição para você poder se inscrever. Ela vai ser 100% online e 100% gratuito. E somente as pessoas que clicarem lá vão conseguir ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.